olá, seja muito bem-vindo para mais um Estudo Central, esse momento que nós dedicamos para o estudo da Palavra de Deus. E sim, nós estamos começando uma nova temporada do Estudo Central. Você é nosso convidado para estar conosco ao longo dessas 13 lições. Nós preparamos um cenário todo especial, temos um estúdio novo, onde todos os episódios serão gravados. E espero que você aproveite esses momentos da leitura da Palavra de Deus, da inspiração da palavra que vem até você e que o Espírito Santo fale ao seu coração, fale ao nosso coração aqui também. Antes de iniciarmos nosso estudo, eu gostaria de mandar alguns abraços, e hoje eu tenho vários aqui, vários amigos que nos acompanham de outros estados, a gente sabe que tem amigos de outros países, e se você que está assistindo, que não é de Sorocaba, né, deixa aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, vai ser um prazer a gente citar o seu nome, quem sabe num próximo programa. E o abraço de hoje vai para o Bruno Cruz, da Bahia, de Travessão, na Bahia. Certamente um dos nossos convidados aqui conhece essa cidade, vou pedir para ele comentar daqui a pouquinho, tá bom, Bruno? O Eurípides Pereira Batista, de Uberlândia, Minas Gerais. A Gisele Santos, de Osasco, receba também o nosso abraço, Gisele. O Gilberto Osório, lá de Chapecó, em Santa Catarina, e o nosso amigo Josafá Martins, num outro programa. Falei seu nome errado, amigo, me perdoe, mas estamos aqui corrigindo o Josafá Martins, que está sempre conosco. Deixou o comentário, quero que você coloque o comentário hoje de novo para a gente, dizendo que eu acertei seu nome, tá bom? Receba o nosso abraço carinhoso. E para a gente dar, então, sequência a esse estudo da lição da Escola Sabatina, nós estamos recebendo o pastor Osmar Borges. Pastor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, Alex. Olá, você que está nos assistindo, você que está aí em Travessão, perto de Ubaitaba, entre Ubaitaba e Ituberá, um lugar bonito. E para mim é um privilégio estar com vocês, não só com você de Ituberá, ou você que esteja em outro lugar nos assistindo também. É bom saber que você está conectado conosco. Aproveita para compartilhar esse link com outras pessoas. Muito bem, estamos recebendo também aqui o Alexandre Macedo. Alexandre Macedo é instrutor bíblico aqui na APSO, Associação Paulista Sudoeste. Alexandre, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui conosco. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Espero que hoje o nosso Deus possa ser exaltado através do estudo da lição e da Bíblia. Amém, amém. E Alexandre, então para a gente iniciar e pedir a presença de nosso Deus para esse programa, para essa programação, você poderia orar para nós? Com certeza. Vamos orar então? Bondoso Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor inspirou homens e mulheres a deixar, Senhor, a sua Bíblia Sagrada, a tua santa palavra para estudarmos e aprender mais do teu amor e assim, Senhor, ter mais comunhão com o Senhor. Neste momento, eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja entre nós, para assim, Senhor, nos iluminar, nos instruir na recapitulação e também no estudo da lição que nós vamos ter neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, eu vou pegar aqui o meu guia de estudos, a minha lição da Escola Sabatina. Você sabe, estamos iniciando o novo trimestre, já dissemos isso, e o tema central da lição é o livro dos Salmos. Se você ainda não tem a lição da Escola Sabatina, você pode procurar aqui nos comentários, tá? Na descrição desse vídeo vai ter o link para a lição da Escola Sabatina, e aqui também no vídeo já está aparecendo aí para você o QR Code que você pode escanear com seu celular, baixar em PDF, né, essa lição da Escola Sabatina. Se você é como eu, que gosta de escrever na lição, você pode imprimir e quem sabe no próximo estudo estar com a lição em mãos para acompanhar conosco o estudo. Muito bem, o livro de Salmos é um livro muito conhecido, acredito que por todas as religiões, né? E a ideia da lição desse trimestre é nos ensinar a como estudarmos os livros de Salmos, né? A conhecermos o que será que os autores dos Salmos queriam dizer quando eles escreveram os Salmos. E logo na introdução, né, essa lição foi feita por uma senhora, eu vou arriscar dizer o nome dela, acredito que vou acertar, Dragoslava Santrak. Ela é PhD em Antigo Testamento e também é editora da Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo Dia, lá na sede mundial da Associação Geral
dos Adventistas do Sétimo Dia, lá nos Estados Unidos. Então, muito conhecedora, né, do Antigo Testamento, e trouxe para nós, compartilhou conosco aqui o livro dos Salmos. E um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que ela cita Lutero. Olha só, para você que nos acompanha e para os nossos amigos que estão aqui. Lutero disse o seguinte: é fácil entender por que o livro dos Salmos é o favorito dos santos. Todos, em todas as ocasiões, podem encontrar nele, nos Salmos, palavras que se adequam às suas necessidades. Para experimentar o poder transformador dos Salmos, somos chamados a cantá-los e a orar com base neles. Né, cantá-los é muito fácil, né? Os versos dos Salmos são muito conhecidos. Aliás, nós temos um cantor adventista bastante conhecido, Daniel Lidick, que tem lá o CD dos Salmos. Né? O Art Trio também, né? Gravou um CD. Dos Salmos, é verdade. DVD Salmos também. Então, assim, ele está dizendo o seguinte: os Salmos se adequam à nossa realidade. Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês concordam com a autora, se é isso mesmo, se os Salmos eles são atuais, apesar de terem sido escritos há mais de 3.000 anos. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Para a gente falar de Salmos num mundo com tanta tecnologia é complicado, né? Porque hoje você tem o Deezer, você tem Spotify, você tem tantos aplicativos onde você pode ouvir em tempo real a música que você quiser, fazer seu playlist. Mas nós estamos falando de uma época muito anterior aos equipamentos sonoros, né? A vitrola, a radiola, o Walkman, o Discman. Nós estamos falando de uma época onde as pessoas não tinham tantos atrativos assim. Os próprios instrumentos musicais, né, eram não estavam, bem diferentes, né? Não eram tão assim desenvolvidos como o que temos hoje, ou que trouxemos ao longo do tempo. Então as pessoas liam, e lembrando que poucas pessoas também sabiam ler. Então era prazeroso para quem não sabia ler, ouvir. Olha que legal. Isso é importante, né? Então quando um pai sentava e ele podia ler, ele tinha a capacidade de ler um salmo, ou cantar um salmo, isso era maravilhoso, a família reunida, né, ia ouvir um salmo, isso era fantástico, né? E os salmos são hoje traduzidos em orações, hinos, louvores, louvor de alegria, momentos de tristeza são retratados nos salmos, momentos de desespero, a gente vai encontrar ao longo do estudo desse trimestre aqui, momentos de desespero retratados ali no livro dos Salmos. Alexandre, você ia falar alguma coisa, te cortei, né? Pois não. Uma das características que nós temos da linguagem dos Salmos, ela foi escrita em uma linguagem poética. Na Bíblia nós temos algumas subdivisões dos textos bíblicos, né? Nós temos profecias, livros proféticos, nós temos livros históricos, nós temos livros que relatam diversos assuntos. Mas o livro de Salmos ele foi escrito de forma poética, ou seja, em uma linguagem acessível e de profunda reflexão sobre o que estava acontecendo. E é isso que você comentou. Os salmos, sim, ele tem momentos, são cânticos, são orações, são momentos, desde quando foi da introdução, de ligar o coração do ser humano com o coração de Deus. Olha que bonito. Por isso que nós vamos ver ao longo desse trimestre orações tão profundas que, inclusive, no Novo Testamento são recitados por alguns dos evangelhos. O próprio nosso querido Mestre Jesus também recitou salmos, porque foi algo muito profundo, escrito de uma forma assim bastante especial, para que todos nós possamos ter e se sentir também incluído nesse momento. Um exemplo muito precioso foi quando o apóstolo Paulo estava em um momento da sua vida de muita tristeza e angústia em relação ao pecado, e ele ora a Deus, perguntando a Deus, questionando a Deus sobre o que estava acontecendo. E aí, quando a gente lê esse texto, que está lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, nós pensamos também no Salmo 51, quando o salmista Davi faz ali a sua oração de perdão, né? Pede perdão a Deus. E um detalhe, né, pastor Osmar, que a profundidade desse salmo é tão grande que quando ele cita ali no versículo 10, capítulo 51, versículo 10, ele cita:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, ou cria dentro de mim, um espírito inabalável. O verbo criar que ele usa nesse versículo 10 é o mesmo verbo que ele usa lá no primeiro versículo da Bíblia, quando Deus falou. E disse Deus, e Deus criou os céus e a terra, né? E tudo a partir da palavra dele, ele criou. Então esse verbo é o verbo barar. O que é o verbo barar? O verbo barar é o verbo criar do nada. Então, para você ter uma noção da profundidade do que é o Salmo 51, essa oração, Davi estava já tão triste em pedir perdão e às vezes caía nos mesmos pecados, que ele falou assim para Deus: Senhor, esse coração que eu tenho, ele não presta mais. Então, por favor, cria em mim um coração puro. Ou seja, essas palavras são tão profundas que o salmista falou assim: Senhor, arranca de mim esse coração e coloca um outro novinho dentro. Um novo coração. Porque esse que eu tenho parece que não adianta mais. Então, é uma conexão, e aí é o texto, né? Como ler os salmos? Com oração, né? Com estudo, comparando textos. É interessante que os 150 salmos estão interligados com todos os livros da Bíblia. Eu acho bastante interessante. Antes de fazer o meu comentário, gostaria de dizer para você que nos acompanha, assim como Davi abriu seu coração a Deus através dos salmos, Senhor, crie em mim um coração novo, um espírito inabalável. Se você estiver passando por nesse momento, por algum problema, por alguma dificuldade, você está sentindo que Deus está longe de você, eu digo: Deus não está longe de você. Peça a Ele e Ele vai te dar aquilo que você está precisando nesse momento. Precisa de conforto? Ele vai te dar o conforto. Precisa de uma palavra de ânimo? Ele vai te trazer essa palavra de ânimo. Vou fazer um desafio para você nesse momento. Abra o livro de Salmos, daqui a pouquinho, assim que acabar esse programa, abra o livro de Salmos e encontre ali o conforto que o seu coração está precisando. O Alexandre tocou num assunto, num ponto interessante, porque alguns dizem que o Antigo Testamento não é mais válido. Porém, a gente encontra, como o Alexandre citou, vários autores do Novo Testamento citando os Salmos. Né? Isso não é, pastor, uma demonstração de que o Antigo Testamento não foi abolido? Também? Quando você lê o verso para memorizar, que está em Lucas 24, 44 e 45, ele vai resumir o Antigo Testamento em 3 partes. Depois, posteriormente, foi feita uma divisão mais avançada dele. Mas, biblicamente, você tem a lei de Moisés, que são o Pentateuco, que Moisés escreveu, os profetas, depois nós vamos ter categorias de maiores e menores, pela quantidade de páginas que vão resumir, e tem os Salmos. Então, Deus concedeu a seu povo, de uma forma didática, a sua lei. Ela podia ser vista nas leis que foram comunicadas a Moisés e passadas para o povo, nas profecias, nos homens que estavam edificando, consolando e exortando, mas também em forma de música, para que de uma forma ou de outra a gente não perdesse nada da essência da vontade de Deus. Então assim o Antigo Testamento foi passado para o israelita. Era a Bíblia da época, né? A Bíblia que Jesus usou e que os apóstolos usaram também. E que até hoje tem valia para nós, né? Sim. Quantos não tem a Bíblia aberta agora aí no Salmo 91 na estante? Tá aí. Né? O Salmo do Bom Pastor está numa folhinha, talvez pendurado, ou numa moldura na sua casa. Então, os Salmos têm uma grande importância para nós hoje, como tiveram no tempo passado, onde Jesus e o próprio profeta Moisés e os outros viveram também. Muito bem, seguindo aqui os Salmos de adoração do Antigo Israel. Então, a gente já citou aqui algumas utilizações dos Salmos, né, no Antigo Testamento. Salmos de Davi com ações de graça, salmos para louvores, salmos ao mestre do canto, cânticos do dia de sábado. Olha só que interessante, salmos de cânticos para o dia de sábado, um convite para louvar a Deus, convite para render-lhe glórias, e que está lá em Tiago 5,13, isso vale para nós hoje, né? Como a gente citou o Novo Testamento, citando os salmos. Está alguém entre nós sofrendo, entre vós sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Né? Então, o louvor faz parte da vida de todo ser humano. Né? Você precisa extrapolar o seu sentimento de alegria, de felicidade,
E nos Salmos a gente encontra, dentre outras situações, os louvores que eram feitos. Aliás, né, eu gostaria da contribuição de vocês também. Existem algumas divisões dos Salmos, né? A lição nos traz aqui, do Salmo 120 ao 134, o Cântico de Ascensão, chamado o Cântico da Peregrinação, né? Que o povo cantava enquanto ia até Jerusalém, dentre outras divisões aí. Gostaria da contribuição de vocês com relação a essa divisão dos Salmos. A palavra salmo, salmos em hebraico, significa louvores. Por isso existem essas subdivisões dentro dos salmos, porque são louvores. Então, naquela época, por exemplo, os israelitas usavam os salmos como uma liturgia. Então, quando teria uma festa, um culto, quando estava no templo, nós também usamos as nossas liturgias, nós temos os cânticos, né, litúrgicos também, para entrada de plataforma, Santa Ceia, batismo. Se fosse nos dias de hoje, seria uma programação, uma sequência do culto. Uma sequência, e eles usavam também. Então, existia salmos específicos para liturgias. Para cada momento do culto, digamos assim. Quando ganhava-se uma batalha, Israel ganhava uma batalha, tinha os salmos de gratidão, de ascensão, de alegria. E também tinha os salmos de pessoas relatando o sofrimento das pessoas, né? E eu repito para você que está em casa, passando por dificuldades, sofrendo, nós vamos ver ao longo desse estudo, desse trimestre, muitos salmistas relatando o seu próprio sofrimento. Então, existem essas subdivisões porque nós, nesta terra aqui, passamos por diversas situações na nossa vida. Sim. Nós temos momentos de alegrias, de tristeza, de dor. E tudo isso foi relatado nos Salmos através de cânticos e louvores. Por isso tem essa subdivisão. E é importante, Alex, lembrar o objetivo para o qual os Salmos foram criados. Era a adoração a Deus em qualquer circunstância. Então a letra era muito importante. Por isso que até hoje a letra tem impacto para a nossa vida. E a gente tem sentido falta disso, né? As músicas, boa parte das músicas hoje escritas, elas não têm essa adoração, essa exaltação de Deus como objetivo principal. Muitas delas você ouve a letra e não entende para quem é que está sendo cantado, qual o objetivo e etc. Então, os salmos eram usados para minha adoração pessoal, para minha edificação no privado, era a minha cartilha de música, era o meu Discman, meu Walkman, meu Spotify, era ali onde eu tinha meus louvores, minha playlist era o salmo, minha playlist, mas também era usado de forma pública, tanto na adoração particular como pública. Hoje você liga um rádio, hoje você coloca no seu celular e você tem sua playlist de adoração. Mas naquele tempo, imagina quantas pessoas ansiavam ir à igreja para ouvir uma música. Quem cantava? Quem tinha um instrumento? Quem sabia ler? Pouquíssimos. Pouquíssimo. Então era uma festa tremenda. Quando eu sou de um tempo, não sou tão velho assim, mas eu ainda alcancei pessoas que declamavam na igreja. Não sei se você já ouviu isso, mas tinha época em que tinha música e tinha poesia. Alguém se levantava e tinha uma poesia sobre a Bíblia. Então a poesia já morreu e a música está deixando de refletir a adoração devida ao Deus verdadeiro também, né? Isso a gente precisa cuidar. Eu também não tenho tanta idade assim, mas eu me lembro também, pastor. Né? Exatamente. Também me lembro. Não sei se o Alexandre se lembra. Né? Não, ainda não era da minha época. Não é da sua época, tá certo. A gente vai acreditar, né, pastor? Seguindo aqui, uma questão interessante, lembrando a você que está nos acompanhando, que essa lição número 1 é uma lição introdutória para a gente compreender o que é o livro dos Salmos, ou o que são os Salmos dentro da Bíblia. Por que eu corrigi o livro dos Salmos? Porque os Salmos não estão apenas no livro de Salmos. Né? Se a gente vai lá para a lição de segunda-feira, o título ali é Conheça os Salmistas. Evidentemente, Davi é o salmista talvez o mais conhecido, né, da Bíblia, mas nós temos ali Asaf, os filhos de Corá, Emã, Etã, Salomão, Moisés, que foram alguns dos autores
dos salmos que estão distribuídos pela Bíblia no Antigo Testamento, escritas através desses autores aqui. Então, talvez até por curiosidade para você que não sabia que os salmos não foram escritos apenas por Davi, está aqui, né? Acompanha com a gente na lição de segunda-feira. Você vai ver ali Asaf, Corá, Etã, Salomão, Emã, Moisés. Todos esses faziam parte dos rituais da igreja da época, né? A ação litúrgica, da celebração. Então, eles escreviam os salmos para os momentos, como o Alexandre bem citou, para os momentos específicos da adoração. Pois não, Para quê? pastor? Para que esse momento específico, alguma coisa poderosa que Deus fez, ou algum fracasso do povo em não ser fiel a Deus, pudesse ficar registrado e lembrado em várias situações quando cantássemos esses salmos. Então era a experiência do povo com Deus, geralmente relembrando a fidelidade de Deus e em alguns momentos a infidelidade de Deus. E é interessante nesse ponto lembrar de que como os salmos são atuais hoje. Eu mencionei que existem pessoas que têm o seu salmo predileto. Um salmo que não é a sua história, é uma história de uma pessoa que viveu há 3.000 anos atrás, mas ele consegue se encaixar na sua expectativa, na sua experiência, e ele te ajuda, ele te conforta, ele te fortalece. Isso é muito importante, né? O poder dos salmos na Bíblia, né? Os salmos são destacados, como a gente já citou aqui, e na lição de terça-feira tem um tema, um cântico para cada estação. Ou seja, para cada momento em que o ser humano está vivendo, existe um cântico, existe um salmo que pode ser ali utilizado para fortalecimento, para expor a sua alegria, né? E a lição traz algumas experiências que são destacadas aqui. Por exemplo, hinos que magnificam a Deus por seu poder criador. A gente vê muito nos salmos, né? Citando o poder criador de Deus. Os salmos de ações de graça, onde as pessoas, os salmistas ali, expunham a sua gratidão por aquilo que Deus já havia feito por eles. Clamores por libertação dos problemas, mais atual do que nunca, né? Quem não tem um problema, quem nunca citou aí, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez esse seja o verso mais citado, vou arriscar que seja o verso mais conhecido da Bíblia aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos de sabedoria, salmos que apontam para Cristo. Agora, como entender, por último, salmos históricos, né? Mas antes de falar a respeito de salmos históricos, gostaria de citar do comentário de vocês, porque os salmos também apontam para Cristo Jesus. É isso mesmo? Uma característica muito importante também dos salmos é que os salmos também eles se intercalam. Eles também se complementam. Nós temos aqui, por exemplo, 4 subdivisões dos salmos que torna ele os torna ainda mais profundo. Por exemplo, nós temos salmos que têm um paralelismo. Paralelismo, é isso. Que são combinações de palavras. Por exemplo, a palavra refúgio e fortaleza é muito citada pelo salmista Davi. Por que ele cita muito refúgio e fortaleza? Porque ele era um guerreiro, ele sabia de estratégia de guerra, e fortaleza, naquela época, era algo muito importante para as cidades. As cidades eram construídas e edificadas com muros de pedras muito fortes, que os homens inimigos não conseguiam subir. Então, ele faz um paralelismo, comparando a fortaleza física, Sim. que é a muralha grande para proteger a cidade, mas traz para o sentido espiritual, dizendo que Jesus é a fortaleza, que Deus é a fortaleza. Por isso nós temos aí salmos que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Né? Salmo 46. Nós temos também as imagens, né? Tem as imagens usam linguagens figurativas. Isso mesmo. O próprio Jesus também usou imagens ilustrativas, linguagem figurativa para explicar, igual o pastor Osmar disse, para que tornasse mais acessível a todos. Porque existia pessoas, naquela época já existia pessoas de classes distintas. Sim. Tinha pessoas que tinham instruções maiores, mas outros não. Então,
já existia uma figura de ilustração muito importante. O merisma, que expressa a totalidade por meio de um par de palavras, e também os jogos de palavras, né, os jogos de palavras para conectar um contexto com o outro. Então, os salmos também têm essa característica importante. Ele se conecta. Eles são muito bem produzidos, escritos, inspirados, para que a pessoa que fosse ler se sentisse ali amparada, se sentisse amada, se sentisse conectada. A parte central dos salmos, como o pastor disse, é a adoração. E nós temos ali no livro dos salmos salmistas que realmente fizeram orações profundas, Poderosas, né? poderosas, que são citadas por outros profetas na Bíblia. Muito bem, nosso tempo está acabando, na verdade nosso tempo já acabou. É uma pena porque teríamos muito mais a falar sobre os salmos, mas como a gente só está começando essa temporada, a gente ainda tem mais 12 lições para falar a respeito dos salmos, teremos novas oportunidades, você fique ligado aí, né, acompanhe as próximas lições a respeito dos salmos, certamente você vai se surpreender com aquilo que vai ser trazido aqui nesse guia de estudos na lição da Escola Sabatina. Pastor Osmar, nós estamos encerrando, gostaria que você desse sua palavra final a respeito desse estudo que nós fizemos. Talvez alguém, ao ler os Salmos, possa pensar e duvidar da inspiração dos Salmos, né? Mas, pastor, isso é poesia, esse livro eu acho que não deveria nem estar no cânon bíblico. A gente tem que entender que a inspiração verbal, ela é diferente da inspiração do pensamento. Assim nós acreditamos que a Bíblia foi construída não com Deus que sentou e ditou tudo. Isso pode ter acontecido em Apocalipse, como está escrito, Jesus disse a João, escreve, no livro de Daniel, em alguns profetas, mas não em toda a Bíblia. Você tem Êxodo 31:18. Você vê que Deus escreveu parte da Bíblia com a própria mão. O livro de Lucas, que é o verso para memorizar, é uma pesquisa que ele fez. Então a gente entende que a inspiração não foi verbal, mas inspiração do pensamento. Assim como um compositor recebe uma música, né, de Deus e ele escreve sobre Deus, ele é inspirado para escrever, assim os salmistas receberam também. Então a gente tem que lançar mão dessa inspiração poética que tem nos ajudado tanto ao longo de nossa caminhada cristã, colocando Deus como centro de nossa adoração. Amém, amém. Alexandre, suas palavras para a gente encerrar então esse estudo. Ellen White, ela cita uma frase interessante aqui no Grande Conflito, dizendo assim: os escribas consolidaram os salmos, mas isso não lhes tira a inspiração divina. Os escribas e os salmitas eram servos de Deus, dirigidos por ele e consagrados por ele. Amém. Então, eram homens e mulheres inspirados por Deus, e de forma pessoal eles retransmitiam a mensagem que o Espírito Santo colocou no coração deles. Muito bem. Então eu reforço aqui meu convite para você estudar o livro dos Salmos e buscar conforto na palavra de Deus, que os Salmos também são inspirados pelo Espírito Santo. Vou pedir para o pastor Osmar encerrar com uma oração para nós. Maravilhoso Deus, muito obrigado pelos salmos, muito obrigado pelas músicas que temos hoje em nossa vida contemporânea. Tudo começou nos salmos, o Senhor deixou que a sua mensagem fosse cantada também em nosso culto familiar e também no louvor congregacional. Que a gente possa nos apegar, que nós possamos nos apegar às promessas, às verdades, à adoração ao Senhor, que possamos te louvar com inteireza de coração. Nos abençoe, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado a você que nos acompanha. Não perca o próximo episódio. A gente se vê aqui no Estudo Central. Fiquem com Deus.